Que bom que a gente também está aqui na nossa EBD, onde a gente vai continuar abrindo a palavra de Deus e se alimentando dela. A gente está falando nessa série de estudos no livro de Romanos. A gente já está no capítulo... Hoje é capítulo 10. E a gente está tentando fazer um capítulo por domingo, né? E a gente vai tratar do capítulo 10 no dia de hoje. No domingo passado, a gente, por lógica, tratou do capítulo 9, onde a gente introduziu a parte da carta que Paulo começa a falar sobre os judeus. Porque Paulo, ele traz a grande explicação de que Deus está irado com a humanidade e que essa humanidade pecou contra Deus e se perdeu no meio desse caminho. Após esse movimento, a humanidade não queria Deus, tanto os religiosos quanto os depravados, quanto as pessoas mais terríveis. Ninguém queria Deus, ninguém fazia o bem, mas por uma graça, por um amor tão grande, Jesus se encarnou para pagar o pecado da humanidade e salvar os eleitos. É isso que nós vimos até aí. Mas o texto que nós estamos lendo a partir do capítulo 9, nós vamos ver o capítulo 10, nós iremos ver no domingo seguinte o capítulo 11, ele tenta responder a seguinte pergunta. Mas espera aí, Paulo, você falou que o plano de salvação de Deus foi resgatar o pecador. Mas eu acho que tem alguma coisa para trás, porque Deus fez algumas promessas para Israel. Deus elegeu um povo escolhido de Israel, isso está na Bíblia, isso não é um questionamento vago, né? E para responder estas perguntas que a gente viu no capítulo 9, no domingo passado, que na verdade a promessa de Deus não falhou, na verdade ela se aplica a Israel espiritual. Porque dentro de Israel tinha quem obedecia a Deus, tinha quem cria na promessa, tinha quem alcançaria essa salvação pela fé, mas tinha também somente aqueles que seguiriam uma religião nominal, práticas, piedade, mas isso por si só não apontava para o Messias que haveria de vir e salvaria toda a humanidade do seu pecado. Então Paulo ele vai continuar agora com esse argumento de que Israel ainda tem contas para acertar com Deus, mas principalmente que o Messias e a solução de Israel já veio. E é isso que nós começamos a ver no versículo 1 do capítulo 10 de Romanos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Esse eles são os judeus, né? Porém, não com entendimento. Até aqui, por enquanto, a gente vai seguindo a mesma dinâmica que a gente está tendo nos outros domingos, passando versículo a versículo. A gente já vê um Paulo que continua com a sua narrativa de um aperto no coração. Lembra que a gente falou no domingo passado sobre Paulo estar tão triste ao ponto dele falar bem assim, olha, se fosse possível, eu me entregava por eles, porque eu amo esse povo. Paulo, ele era fariseu, né? Um fariseu era alguém extremamente zeloso, era alguém extremamente que tentava alcançar o favor de Deus na força do braço, na força da sua santidade, né? Aquelas regras rígidas para tentar fazer o máximo para estar próximo de Deus. Só que isso não se achegava a Deus porque a dinâmica da salvação não é pela lei, não é por obras, é pela fé. Por isso que Paulo, sendo um fariseu, ele teria autoridade acima de qualquer pessoa para dizer que a salvação é pela fé. Porque ele, de fato, já teria tentado uma vida de uma redenção pelas obras. E ele olhando para os irmãos judeus dele, o coração dele se entristece, porque
ele sabe que aquele povo ele é honesto, no sentido, eu faço isso porque eu acredito. Eu faço desta forma, eu tento ser zeloso, eu tento guardar os mandamentos, ter aquela rigidez de guardar o sábado, guardar a Páscoa. Não por mal, é a pessoa que de fato ela acha que ela está alcançando o favor de Deus. Mas Paulo sabe que eles não estão alcançando a salvação, porque a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas que nós olhamos hoje e olhamos aquela pessoa que, gente, essa pessoa é tão fervorosa na igreja que ela professa, né? Mas é uma igreja antibíblica, é uma igreja que adora ídolos, é uma igreja que tem práticas totalmente assim, afastada da Bíblia, né? Então é aquela pessoa que ela tem o santinho da Virgem Maria ali, e ela acha que isso, se ela orar com toda a fé para aquele santinho da Virgem Maria, ou orar com determinação para os santos do passado, né? Ela vai alcançar favor de Deus. Só que a tristeza que Paulo está colocando aqui é a mesma tristeza que nós temos ao olhar essas situações, falando assim, olha, eu entendo essa sua devoção, eu entendo esse seu caráter de tentar fazer a obra de Deus, mas você está apontando para o lado errado. Meus irmãos, não adianta a gente achar que somente fazer grandes coisas a gente vai estar resolvendo a nossa vida se a gente não aponta os nossos esforços para o lado certo. O que adianta? Tem uma metáfora muito interessante, né? Dizem que no setor empresarial, trabalho não necessariamente é sinônimo de esforço. Trabalho bem feito é um trabalho eficiente. Eu explico. Uma pessoa que tem o dever de cavar um poço, ela pode optar por cavar com a mão, correto? Ela pode começar a cavar com a mão. Ela vai ter o esforço? Vai. Ela vai ter determinação? Vai. Ela vai acreditar naquilo? Vai. Mas aí eu pergunto aos irmãos, uma pessoa que não teve esforço nenhum, mas contratou uma ferramenta adequada, por exemplo, um maquinário, para poder cavar esse poço, qual que vai atingir o objetivo? Mesmo que aquela pessoa não suou, mesmo que aquela pessoa não teve grandes esforços. Então é isso que, no fundo, Paulo está trazendo esse exemplo, porque ele sabia o quão o judeu suava, ele sabia o quão o judeu se desgastava para poder alcançar o favor de Deus. Mas ele sabia que eles estavam com a ferramenta errada, ele sabia que eles estavam sobre o sistema errado, o sistema que não é a fé, é o sistema da lei, é o sistema de eu fazer alguma coisa e o nosso Deus nos recompensa. Mas, na verdade, o que nós vimos nos outros capítulos é que Deus nos recompensa, nos dando de graça, sem ver nada de bom na nossa vida, para que aí a gente possa germinar em boas obras, fazer coisas boas, se santificar. E esse zelo dos judeus, eles não se traduziam em coisa concreta, coisa correta, por causa de uma coisa, o conhecimento da verdade. E é isso que a gente explana a partir do versículo 3 e do 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Percebam, meus irmãos, Paulo ele termina o argumento do exemplo que a gente está trazendo. Uma pessoa pode estar com boas intenções, mas pode estar fazendo algo errado. Principalmente se é chegando à fé, se a pessoa não entender que o maior esforço da nossa fé é Cristo morrendo naquela cruz, não é o quanto você vem na igreja, não é o quanto você dá dízimo, não é o quanto você faça as coisas, mas é o que Cristo fez para que estas coisas façam sentido. E eu repito, é importante estar na igreja sim, é importante dar o dízimo, é importante ajudar o próximo. A gente estava na casa de repouso esses dias, a gente estava servindo café ali para os nossos amigos da unidade de saúde,
de Jardim Marilândia, mas isso tem que ser um fruto de uma alma que mudou, uma nova criatura, porque o fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo. O que os judeus tropeçaram, e a gente encerrou o domingo passado foi nisso, né? Os judeus tropeçaram na pedra de tropeço que era Jesus, aquela rocha que estava diante deles, ao invés deles se apegarem, eles tropeçaram, porque eles não viram que todo o objetivo da lei, de todas as obras, é se achegar a Cristo, é apontar para a nossa insuficiência. Aqui tem um jogo de palavras que Paulo certamente está fazendo, né? Que esse fim pode determinar uma finalidade. Então, quando a gente vê no versículo 4 aqui, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui pode ser fim no sentido de finalidade, de alvo, ou seja, a lei tem um sentido, tem um propósito. O propósito é Cristo, mas também tem um sentido de finitude. Cristo entra e a lei se cumpre em Cristo. Eu penso que nós podemos atuar nessas duas frentes neste texto, porque de fato, Cristo vem inaugurar uma nova era, uma era da graça mais visível, mesmo que os personagens do Antigo Testamento já eram salvos pela fé, mas também Cristo vem dar uma finalidade, um alvo para a lei. Não existe lei que não desague em Cristo, porque se a lei não desaguar em Cristo, se as suas obras não desaguar em Cristo, você só está vivendo uma religião tradicional, com muito amor no coração, mas um amor que vai te conduzir para a perdição. Não é à toa que é o próprio Cristo que fala, mas no último dia, mas Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome curamos, em Teu nome expulsamos demônios. Olha as obras aí, olha as coisas maravilhosas que essas pessoas puderam fazer. Mas o principal eles não conheciam. Em verdade vos digo que eu nunca vos conheci. E essa é a maior tragédia de quem está na fé do cristianismo, quem está aqui na nossa cosmovisão, da nossa fé em Deus. A fé sem Cristo, ela só é tradição, só é farisaísmo, né? Como os judeus de fato faziam. Na verdade, nós precisamos sempre alertar os nossos corações a enxergar nas pessoas essa atitude legalista, mas enxergar o nosso coração também, que tenta barganhar com Deus, que tenta olhar para Deus e falar assim, poxa Deus, eu estou sendo tão zeloso na obra, né? E as coisas não estão acontecendo como eu queria, né? Como se Deus fosse ou o nosso garçom, ou fosse obrigado a nos dar bênçãos materiais. E essas bênçãos materiais a gente pode pedir, é muito bom que Deus conceda isso, mas se elas não virem, a gente tem que se apegar que o fim da lei, o fim do nosso esforço é Cristo e é o que Cristo fez na cruz. Você quer uma bênção, você quer um milagre? O milagre é você estar na presença de Deus. O milagre é a bênção da salvação. O resto pode vir e a gente deve orar também, né? Mas se não vier, a gente se apega ao maior milagre, que é o milagre da conversão de corações duros, como o meu, como o de todos vocês. Vamos seguir na próxima perícope, que fica entre o versículo 5 ao versículo 11. O irmão que quiser pode ler, versículo 5 até o versículo 11.
Olha só que interessante, meus irmãos. Esse período, Paulo está falando agora sobre o desdobramento desse judeu que ele está olhando com muito peso no coração, que não entendeu que a lei era Cristo. Então, quando ele olha, ele traz aqui a citação de Levítico 18, 5, quando ele fala no versículo 5, né? Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ele traz isso, como quem traz o seguinte: esse sempre foi o pensamento do povo de Israel, de que eu vou viver pela lei e eu vou se achegar a Deus. Eu vou fazer obras e eu vou alcançar favor de Deus. Só que aqui nós temos uma conjunção adversativa, ou seja, que traz uma ideia contrária, mas a justiça decorrente da fé assim diz. E ele traz a citação de Moisés novamente, apontando que Moisés, na verdade, não estava apontando salvação por obras. Moisés estava pregando a fé no Messias que haveria de vir desde sempre, que é o que ele aponta, citando Deuteronômio 30, 12 a 14, a questão do seguinte: mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo ele está apresentando que estes textos que aparentemente os judeus enxergavam como a lei, então eu tenho que viver pela lei para alcançar Deus, é a lei que está perto do meu coração, que ela não está no alto do monte. Na verdade, todos estes textos apontavam, segundo Paulo, segundo a interpretação que Paulo está fazendo aqui, para o fundamento, o fim da lei, que seria Cristo. Então, Cristo era essa palavra que estava tão perto que não precisa ir no alto, que não precisa ir nas profundezas, ela está perto. Ela está a um passo de distância. Ela está a uma crença de distância. O que as pessoas buscam em inúmeras religiões, em inúmeros movimentos religiosos que às vezes nem são de divindades. Quantas pessoas buscam nas crendices, por exemplo, em horóscopo? Quantas pessoas buscam, essas religiões mais holísticas de energias positivas da natureza? É a pessoa que vai fazendo uma bagunça, é a pessoa que vai ali em Ibiraçu e para ali e acha que aquela estátua aquele ser gordo estava ali, vai encontrar alguma paz ou alguma concretude para o coração, mas é o próprio Paulo que ele puxa o que Moisés falou ao povo de Israel, falando meio assim: gente, a verdade da sua vida, o sentido de viver não está tão longe, que você precisa que alguém vá lá no céu te trazer uma verdade, que alguém traga uma revelação especial aqui. Não, a verdade está escancarada na sua cara. A verdade está escancarada aos seus olhos, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que pagou os nossos pecados e está oferecendo uma salvação que é gratuita, que é de graça, basta você crer. Esse é um senso de brevidade que torna todos nós, aqui ele está falando para os judeus, mas todos nós, diante de textos como esses, nos tornamos indesculpáveis. Nós não podemos olhar e falar assim: mas gente, eu não sabia que a salvação era por Jesus. Eu não sabia. Uma coisa é falar para a gente que já está na fé, mas as pessoas, por exemplo, que estão vivendo e acham que somente uma fé, não, eu acredito em Deus. Não, eu acredito que Deus é o Criador do universo. Olha, Deus é bom demais, né? Hoje você chega para as pessoas e as pessoas não têm dificuldade de acreditar que esse mundo foi criado, né? As pessoas falam: não, eu acredito em Deus. Tá, mas você vai em qual igreja? Aí, não, eu só acredito em Deus. É aquela crença vazia, de propósitos, porque de fato é isso que está demonstrando o coração dessas pessoas, um vazio que transmite numa fé vazia, num Cristo que elas não sabem quais são, mas é a palavra de Deus que está demonstrando o seguinte: a fé está escancarada aos seus olhos, é só se render.
não é difícil, não te requer dinheiro, não te requer grandes obras, não te requer um sacrifício enorme de você ir para o meio da mata, tentar achar uma experiência sobrenatural. Não, leia a palavra. Ela está falando que Cristo está à sua disposição, basta crer. Esse é o sentimento que Paulo sentiu dos judeus que não estavam alcançados e que nós precisamos encontrar também nas pessoas que a gente sabe que precisam de Cristo. Quantas pessoas que a gente olha e a pessoa ela está numa angústia perpétua. E eu não digo uma angústia só de tristeza, mas não tem aquela pessoa que ela está incomodada? Você sabe que aquela pessoa ela não para quieta. É uma pessoa que ela arruma confusão com todo mundo. É uma pessoa que ela não sabe viver em paz. Parece que tem uma guerra dentro dela. Eu conheço várias pessoas assim. E como eu gostaria, assim como Paulo está falando aqui, é uma tristeza que a gente sente de falar bem assim, para de fazer tudo o que você está fazendo. Respira e olha para aquela cruz, que é lá que vai vir todas as respostas que você está tentando achar no álcool, nas drogas, no seu trabalho. Essa paz que você não tem no seu ser só vai ser resolvida quando você se render, quando você abaixar a sua guarda, abaixar a sua cabeça e ver que a verdade estava nos seus olhos o tempo todo e você não quis olhar. Que várias pessoas falaram, testemunharam desse Cristo que muda vidas, que mudou a história de várias pessoas e estava à sua disposição. Mas que você, assim como os judeus, de coração duro, podiam até buscar Deus ou a paz no ser em várias coisas neste mundo, mas que essas coisas só seriam completas em Cristo Jesus. E é isso que ele continua falando no 8 em diante. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no teu coração. Isso me faz lembrar aqueles louvores, né? Ao findar do labor dessa vida, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, que vais escolher. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. A palavra de Deus nos convida a essa brevidade, né? Porque ela está escancarada, a verdade está aqui. E isso nos torna também escravos deste texto. Nós que já estamos na fé, escravos do sentido de que, se nós olhamos o nosso vizinho que está nessa situação, é seu dever pregar. Se nós olhamos o nosso colega de serviço nessa situação, que às vezes está tentando achar Deus, achar um sentido de viver no esporte, em inúmeras coisas, mas você sabe que é Cristo, é seu dever pregar, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da verdade que pregamos. 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse texto ele é muito rico. O versículo 9 ele é muito rico porque ele fundamenta muitas verdades sobre a salvação, sobre como se achegar a esse Cristo. Nós temos um primeiro ponto que é o confessar publicamente que Jesus Cristo é Senhor, né? Então, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, então como essas pessoas virão a Jesus? Como se dá a salvação? Um primeiro passo é confessando publicamente. É claro que sempre vai ter um exemplo, por exemplo, pessoas que no leito de morte, ela não teve um tempo suficiente para batizar, para demonstrar publicamente sua fé, mas ela confessou diante de Deus. Mas a regra, meus irmãos, é que a pessoa ela demonstre claramente, publicamente, essa verdade que se achegou ao coração. Se a gente prega uma mudança de vida, se a gente prega uma mudança de vida, se a gente prega uma nova criatura, se a gente prega uma mudança radical,
A gente tem que crer que o coração dessa pessoa mudou ao ponto dela testemunhar publicamente de Jesus Cristo, porque é necessário confessar, é necessário demonstrar que você agora vive para Deus. É por isso que nós batizamos, é por isso que nós não podemos ter vergonha de demonstrar que nós somos cristãos no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. As pessoas têm que saber que o Cleito é cristão, que a Marta é cristã, que a Marta testemunha do que Cristo fez na vida dela. Marta, por favor. Ele confessou para Cristo. Então, eu acho que aí cabe o motivo de nós, como servos de Deus que conhece a palavra, não viver isso como diz a palavra. Porque o coração do homem tem conversa dele. Sim. Eu vejo assim, a gente pode falar do amor, tanto na nossa casa. Hoje eu penso o seguinte, nós temos que falar mais do nosso testemunho do que abrir a nossa boca do homem. Então, mas nós vamos ver no próximo texto que vai contrariar um pouco o que você está falando. Com todo respeito. Mas eu quero convidar a gente a ampliar esse ambiente, que o testemunho complementa a pregação. E eu tenho certeza que você acredita nisso. Vamos continuar que a gente vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Ladrão da cruz. Ladrão da cruz não teve tempo de descer a cruz, porque Deus não desejou ressuscitar ele ali, para que ele batizasse. Mas vocês acham que se ele tivesse tempo, ele professaria publicamente? Sim, né? Então, esse é a toada deste texto. Mas eu vou dizer uma coisa. A gente está falando sobre batismo, que é a coisa mais visível. Batismo salva a gente? Não, beleza? Não salva. Mas batismo é uma consequência lógica de quem teve a vida mudada e quer falar para a comunidade de que eu nasci de novo. Por isso que é importante esse ritual. Por isso que é importante esse mandamento, esse sacramento que Deus nos deu. Deus deu à igreja para demonstrar publicamente, ó, esse aqui é nascido de novo. Se ele vai perceber, se essa fé é genuína no coração, aí só Deus para julgar de fato. Mas existe um outro ponto que agora a gente prega para a gente mesmo. Que esse é um ponto onde que nós que já batizamos, nós que já estamos numa vida nominal da fé, eu não tenho dificuldade de falar para o meu vizinho que eu sou crente. Não tenho. Porque ele vê que eu saio domingo de manhã para ir na EBD. Ele vê que eu volto domingo à noite. Então ele já presume. Agora entra um ponto que é o mais difícil. Será que nós estamos confessando a Cristo quando não nos é conveniente? Porque tudo que eu falei agora, para aquele que nasceu de novo, para aquele que está na fé, não é difícil. Não é difícil você convencer uma pessoa que está com o coração quebrantado a Deus, com o coração rendido a Deus, que ela, meu irmão, você precisa batizar, vamos entender isso aqui, vamos para a classe. É aquela pessoa que ela fala assim, que dia que eu batizo? Só que aí a dificuldade vem agora. É continuar confessando a Cristo quando não é conveniente. Essa semana aconteceu um fato muito interessante, muito emblemático, que demonstra o caminho que eu penso que a gente vai trilhar daqui nos próximos anos. Um casal cristão é dono de uma papelaria que faz convites de casamento. Esse caso ficou muito famoso na mídia essa semana. E eles são cristãos. E aí, uma dupla homoafetiva que estavam pretendendo fazer uma união civil, que não é casamento, eles foram lá e propuseram a contratar aquele serviço. Veja bem, nós não estamos falando no irmão que tem uma mercearia e que tem uma Coca-Cola ali e entra um homossexual e falando assim, não pega nessa Coca-Cola que isso é um impuro. Isso é pecado, tá, gente? Isso é pecado, não pode fazer isso. Mas todos nós já sabemos que isso é pecado. Nós precisamos nos comunicar e estar próximo das pessoas que a gente julga que está pecando, ok. Só que nós estamos falando de um caso diferente, nós estamos falando de um serviço, no qual o cartão seria personalizado, ele teria que fazer
todo o esmero, todo o trabalho que ele estaria fazendo para endossar, de uma certa forma, aquela união civil homoafetiva. Ele foi honesto com as pessoas, ele não tratou mal. Ele chegou para aquela dupla e falou bem assim: olha, nós não trabalhamos com esse convite para união homoafetiva. Eu sugiro que você procure outra papelaria, tá tudo bem. Que eu tenho certeza que outra papelaria vai te atender. Eles estão sendo cancelados há uma semana pela grande mídia, por muitos setores do judiciário, provavelmente responderão na justiça por essa atitude, mas eu vou te dizer, meus irmãos, a consciência deles estão limpa. A consciência deles estão tranquilas diante de Deus, de que eles não abriram mão da consciência deles. Nós não estamos falando de preconceito, nós estamos falando de endosso naquilo que nós não acreditamos. E eu vou te dizer, se for preciso perder emprego, se for preciso perder prestígio social, se for preciso enfrentar os homens no judiciário, a gente tem que ser aqueles cuja a fé está tão sólida que diante dos leões a gente pula nos leões. Que assim como os nossos irmãos mais velhos do passado, que iam para as arenas cantando, porque eles sabiam que aquele leão não ia roubar a fé deles, ia roubar talvez o corpo, ia destroçar, ia morrer. Eles iam ver, eles sabiam que eles iam ver os filhos morrendo nos olhos dele. Eles sabiam, mas eles continuavam cantando, professando que Jesus Cristo é o Senhor. E continuavam pregando para as arenas, falando bem assim: olha, o que vocês estão assistindo aqui, na verdade é a minha glorificação, porque neste momento eu vou conhecer o meu Salvador, que vivo está. Meus irmãos, essa verdade ela é muito dura, porque isso não vai ser bom, isso vai doer, mas vou dizer que doa. Importante é a nossa alma estar com esse Cristo que mudou a nossa história e que diante das dificuldades e diante de uma sociedade que se afasta dessa verdade bíblica, nós precisamos estar compromissados com essa verdade de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, não só quando é conveniente, mas mesmo se a sociedade toda falar algo ao contrário, eu vou continuar confessando publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor. Quem determina não é a mídia do que eu creio. Quem determina as minhas ações não é o que a maioria das pessoas, é o que Cristo Jesus fez no Calvário, resgatou a minha vida e que hoje eu vivo para Ele de uma forma integral, independente do que as pessoas vão pensar. Meus irmãos, é muito sério. A Bíblia diz que o povo de Deus vai passar pela grande tribulação. Que a gente prepare o nosso coração para isso, porque certamente você vai encontrar. Essa semana foi os nossos irmãos lá da papelaria. Amanhã será o seu ambiente de trabalho. E o cerco está fechando, tá, meus irmãos? O cerco está fechando. O cerco está fechando. Olha com tanta naturalidade que eles falam de aborto hoje. Aborto, eu vou falar a palavra rasgada, né? Assassinar crianças no ventre. Olha com quanta naturalidade essas pessoas estão falando de assassinar a criança no ventre. Meu Deus do céu. O povo está ficando maluco. Mas é nessa sociedade que eles vão tentar normalizar isso. Eles vão tentar chegar na universidade e falar aos nossos filhos que não tem problema matar uma criança no ventre. Mas a pergunta que quer ecoar nos nossos corações é: aonde está a nossa verdade? Aonde está Jesus Cristo nisso? Você vai confessar o que a mídia está falando ou você vai confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Nós precisamos ter consciência disso, porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo algumas retaliações hoje já, né? E aí eu poderia trazer um sermão completo, só de casos recentes de irmãos sendo perseguidos, e acredite, essa verdade já é no Brasil, né? Acho que dá para trazer mais um exemplo dessa perseguição e a gente prossegue no nosso exemplo. Um pastor de uma escola batista, uma escola de ensino fundamental batista, lá de Belo Horizonte. Uma escola vinculada à Igreja Batista lá de Belo Horizonte. Fez uma campanha
de publicidade dizendo o seguinte: meu Deus não erra. Meu Deus não erra. No mesmo contexto de que uma empresa de hamburgueria tinha colocado duplas homoafetivas, falando lá que, colocando crianças falando meio assim, meus pais são homoafetivos e para mim tá tudo bem. O que ele fez? Ele pegou a mesma liberdade que esse povo fez e fez da mesma forma. Fez uma propaganda. Meu Deus não erra, só falou isso. Não pregou para assassinar, não falou para ter violência, só falou o seguinte: o meu compromisso, a minha confissão de fé é uma confissão de um Cristo, de um Deus que está desde Gênesis até Apocalipse com a mesma ideia. Com a mesma ideia. Eles foram processados pelo Ministério Público com o perigo de fechar essa escola. Então, para o judiciário e para muitos políticos e para muitos agentes do Estado atual no Brasil, nós não estamos falando da China não, nós estamos falando do Brasil, é melhor fechar uma escola que está ensinando pessoas do que dar o braço a torcer que os cristãos podem ter uma opinião diferente sobre uniões homoafetivas. Meu irmão, eu estou falando aqui de homoafetividade, mas eu estou falando também de sexo antes do casamento. Estou falando aqui de sexo, adultério. Cada vez vai ser normalizado tudo isso aí. Eu acho que é nosso olhar, continuar confessando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Você confessou quando você batizou. Você confessou quando Cristo chamou os seus ouvidos e você veio. E você vai continuar confessando, mesmo se apontarem uma arma para você. Nós seremos os que pularemos aos leões para defender a nossa fé. Uma fé que morre na primeira dificuldade. É uma fé morta. Não é essa fé que Jesus Cristo apresenta. E agora, o segundo ponto desse versículo 9, eu disse que o versículo 9 ele é denso, né? Ele é específico. Nós temos que, um segundo ponto muito interessante, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Meus irmãos, a ressurreição é algo muito importante na nossa fé. No dia que a gente perder esse elemento, a gente perdeu o cristianismo. Mas como é que se perde o elemento da ressurreição? É fácil. Quantas pessoas enxergam Jesus como um filósofo? Quantas pessoas enxergam Jesus como um sábio da sua época? Mas a nossa fé não é de um Jesus moralista. Porque um Jesus moralista tem ateu que segue. Tem ateu que acha que está seguindo a Jesus porque pega as frases morais de Jesus, que são muito boas mesmo, por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros, né? É aquela dinâmica que Jesus não segregou as pessoas, Jesus trouxe para perto os excluídos, né? Então, se você pegar esse recorte, você poderia falar bem assim, Jesus ele foi um moralista da sua época, Jesus foi um filósofo. Então, da mesma forma que tem um político hoje falando, nós temos que dar dinheiro para os pobres, Jesus foi assim como este. Só que aí tem um problema grave, que esse Jesus é o mesmo que falava que era Deus, falava que iria morrer, falava que iria ressuscitar e ressuscitou. Então, existe um senso de prioridade na nossa mensagem. Existe um senso de prioridade. Por isso que quando eu falo que muitas pessoas que estão nas igrejas, clamando incessantemente por milagres ou coisas materiais, ela não entendeu que a nossa confissão de fé, estar publicamente na fé na igreja, é algo que está diretamente relacionado com o Cristo ressurreto, com o Cristo que ressuscitou, venceu a morte. E só vence a morte quem é Deus. No dia que Jesus só se resumir a uma frase, quando você está triste, ai meu Jesus, ou quando você está passando por uma dificuldade, que aí você ora para Jesus. Mas Jesus não ser aquele centro central na sua vida,
aquele ser que toma conta do seu ser, sendo Deus, sendo o seu Salvador, a sua mensagem ela está esvaziada. É o que Paulo está dizendo aqui. A gente vai pregar, mas a gente não vai pregar um Jesus moralista, um Jesus conveniente. Às vezes eu vejo nas redes sociais um movimento que está acontecendo que se chama teologia do coaching. Coaching, vocês sabem o que é coaching, meus irmãos? Aquelas pessoas que ficam em auditório falando bem assim, ó, você vai vencer, acredite em você, você consegue romper, eu vou desbloquear aqui uns códigos, e só essa conversa. E uma ala do cristianismo pegou esses jargões de tipo, ó, você vai fazer o seu destino, você vai conseguir performar, você vai conseguir ser alguém melhor pelas suas próprias forças. É uma pessoa que traveste isso de palavra de Deus e que transforma em Jesus somente numa ferramenta para as pessoas atingirem os seus objetivos. Consegue compreender o quão vazio é isso? Jesus ele passa a ser abaixo do ser humano. O ser humano está aqui como autor da sua vida, então ele olha para você, então o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Eu posso melhorar enquanto vida, e dentre as ferramentas que eu atinjo para conseguir ser alguém melhor, eu pego esse Jesus Cristo aí. Jesus passou a ser ferramenta para algumas pessoas. Então mensagens, por exemplo, que ficam, e aí você vê várias vezes no Instagram, pessoas compartilhando esse tipo de mensagem, porque é uma mensagem muito fofinha, é uma mensagem muito que afaga o nosso ego, de falar que você é o centro do coração de Deus, falar que você vai conseguir Jesus vai te dar toda a força para você vencer os seus desafios. Cadê aquele Jesus que venceu a morte? Cadê aquele Jesus que fez milagres no passado e que ele é poderoso para mudar a sua vida, para fazer a sua história, né? Não, agora Jesus passa a ser uma ferramenta para a gente atingir os nossos objetivos. Você esvaziou a mensagem da ressurreição. Uma fé que não aponta para um Cristo ressurreto é uma fé tão vazia quanto outras. É até mais honesto acreditar em outra coisa, acreditar em coach mesmo. Um cara uma pessoa que ela professa, ela prega uma mensagem esvaziada da cruz de Cristo, é uma pessoa que ela está, ao meu ver, ela é pior do que alguém que não crê em Deus e que fala uma mensagem motivacional. Olha, você tem que começar a sua segunda. Aquela pessoa que é o coach, né? Segunda-feira você vai acordar cedo. Acordar cedo você já vai fazer um ovo mexido, porque esse é a dieta dos campeões. E aí a pessoa vai criando métodos de como você vai viver melhor nessa terra. Mas ela não citou Deus. Eu acho até mais honesto isso. Eu acho bobo. Eu não iria por esse caminho. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Se tem pessoas que seguem, tá tudo bem. O problema é quando você introduz Jesus Cristo nessa história. Porque um Jesus Cristo que só serve para melhorar a sua vida aqui na terra é um Jesus Cristo que não ressuscitou. É um Jesus Cristo que é um filósofo do passado. É um Jesus Cristo que é um sábio. É um Jesus Cristo moralista. O Jesus Cristo que nos convida nessa mensagem é um Jesus Cristo que muda história. Não é Jesus Cristo que muda performance. Não é Jesus Cristo que te dá um serviço melhor, que te traz dinheiro. É um Jesus Cristo que te traz salvação. É um Jesus Cristo que morreu na cruz como Deus. Deus. O Deus de toda a terra. E quando você enxerga Jesus Cristo como alguém que ressuscitou, você enxerga Ele como Deus. E como Deus, você olha para si e olha que você é um ser humano pecador, uma criatura pequena diante de um Deus que ressuscitou. E diante de um Deus, só há espaço para a gente se ajoelhar, agradecer e olhar com tanto amor o porquê que essa mensagem chegou ao meu coração e mudou a minha vida. Diante de um Deus, nós temos agora joelhos que se dobram e não pessoas que se tornam arrogantes, transformando Jesus Cristo num jargões para performar mais.
A confissão pública, ela é necessária, ela requer um compromisso com aqueles que propagaram que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, a coerência, e essa fé, ela não pode ser somente no Jesus histórico, tem que ser o Jesus Deus, o Jesus ressurreto, o Jesus que está na Bíblia, e isso já linka com o próximo período desse capítulo que nós estamos tratando, que a nossa mensagem, ele vai tratar agora sobre pregação, tem que estar alicerçada com a fé verdadeira em Cristo Jesus. Se a gente prega um Cristo errado que está nas Escrituras, nós estamos cometendo algo pior para a pessoa do que não tivesse pregado. Vamos ler? A partir do 12. Pois não há distinção entre os judeus. Vamos terminar de ler aqui, né? Porque com o coração se crê na justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A gente já falou sobre isso, né? É aquilo que o ladrão da cruz, se tivesse tempo, ele certamente confessaria publicamente isso. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só que maravilha, meus irmãos. Nós temos o 11 e o 12 linkados com a ideia de uma universalidade nas pessoas que se achegam à fé. Nós vimos no domingo passado que Deus, pela sua soberania, ele escolhe pessoas para a salvação. Só que muitas pessoas, ao enxergar essa verdade bíblica da predestinação, muitas pessoas, ao enxergar essa verdade bíblica da eleição incondicional, elas olham meio assim, mas gente, esse Deus então ele é injusto. Então peraí, se alguém que não for predestinado, essa pessoa quisesse chegar a Deus, Deus vai fechar a porta na cara dela? Esse texto está demonstrando que não é assim que as coisas funcionam. Que é justamente todo aquele que invocar o nome, e leia-se invocar, esse verbo invocar, como se render, se sujeitar. É aquela pessoa que esgotou todas as suas forças e ela encontrou redenção em Cristo Jesus. Então, nós precisamos pregar, e a gente vai ver isso a partir de agora, porque, primeiro, nós não sabemos, nós não somos Deus, nós não sabemos quem Deus predestinou desde a eternidade, esse é o primeiro ponto. E 2, todo aquele que vier, todo aquele que confessar, não terá uma porta fechada. Sabe por quê? Porque uma coisa leva a outra. A pessoa só veio porque Cristo a atraiu, a pessoa só veio porque ela foi predestinada desde a fundação do mundo, mas também essa pessoa não é um robô. Essa pessoa está com a responsabilidade ativa, ouvindo a mensagem, se convencendo e se entregando a Cristo. Por isso que nós precisamos pregar. E por isso que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita. Eu não sei se vocês lembram, no capítulo 1, eu expliquei os motivos dessa carta ser escrita, né? A gente vai ver no final da carta que o motivo de Paulo escrever essa carta era para levantar fundos para pregar aos não alcançados na Espanha. Então Paulo desejava passar por Roma, recolher o dinheiro, recolher as ofertas para continuar a missão dele, né? A viagem missionária, para poder chegar à Espanha. Por quê? Porque Paulo sabia que existiam eleitos, escolhidos lá na Espanha. Alguém que não entendeu a graça, alguém que não entendeu a predestinação, olha os não alcançados como um olhar assim: se Deus predestina da forma dele, para que pregar então, né? Gente, é o Paulo que no escopo dessa carta está falando sobre eleição incondicional, sobre a gente não fazer nada para se chegar a essa fé. Mas é o mesmo Paulo que ele sabe que ele tem um dever.
de pregar, porque Deus nos utiliza como ferramenta neste plano. E como nós só somos ferramentas, uma ferramenta não fica escolhendo, uma ferramenta obedece. Se eu compreendo que eu sou servo de Deus, um servo não pergunta para Deus. Um servo ouve a ordem de Deus, cumpre a ordem de Deus e se alegra em ser um vaso, mesmo que do jeito que Deus preparou, mas para os desígnios de Deus. Deus é o autor da salvação. Quando você prega, quando eu prego para uma pessoa e essa pessoa vem a se converter, o mérito não foi meu. Na verdade, eu fui uma ferramenta, e se o mérito não foi meu, é aí que eu tenho todas as características e todas as felicidades para poder continuar pregando. Porque é fácil você olhar num mérito quando as coisas dão certas. A gente tem que até frear a soberba, né? De falar bem assim, olha, como é que o meu argumento salvou essa pessoa. Mas eu vou te dizer quando dá errado também. Quando você prega para uma pessoa e ela te escarnece. Quando você prega para uma pessoa e ela claramente faz pouco caso da sua fé. Mas aí você lembra que você só é ferramenta. E que você vai continuar pregando, sabe por quê? Porque você não é o titular dessa obra. E você não tem que se apegar para si o peso das pessoas não alcançadas. Mas é seu dever ter amor a essas pessoas e pregar. Porque você não sabe o dia que essa pessoa pode vir a se render. Às vezes uma pessoa, ela vai passar a vida toda demonstrando, a pessoa carne de pescoço mesmo, gente. Aquela pessoa que ofende cristão. Mas aí, próximo de morrer, no final da vida, um missionário que nunca viu aquela pessoa passa e fala assim, ó, Jesus morreu pela sua vida e Ele quer te salvar. E a pessoa se rende. Aí você poderia olhar bem assim, mas gente, e todo o meu esforço, né, de como um vizinho paciente, né, tolerando esse abençoado que ligava som 2 horas da manhã, tolerando ele, né, fazendo todas as coisas terríveis, e eu aqui, né, respirando, tendo amor, domínio próprio, tendo temperança, tendo paciência, demonstrando o amor de Cristo. Aí vem um missionário lá de outro lugar e converteu. Não, não foi um missionário, e nem foi você, mas foi o Espírito Santo de Deus que domina tanto você quanto o missionário. Porque um vai plantar, outro vai colher, e todos vão se alegrar, isso é bíblico. Por isso que nós precisamos compreender que Paulo, mesmo pregando e mesmo demonstrando que a salvação não tem mérito humano, portanto Deus opera desde a eternidade quem vai entrar para essa salvação, e que quando alguém se rende ao Evangelho, essa pessoa não está se rendendo por uma escolha própria, ela está se rendendo porque Cristo invadiu o ser dela e atraiu com toda a força, mas ainda assim existe o elemento humano de responsabilidade nossa da pregação. As coisas caminham juntas. E a gente não precisa tentar harmonizar quando que começa a predestinação e quando que começa a nossa escolha. Não precisamos harmonizar isso, nós precisamos viver. Nós precisamos viver orando para um Deus que é soberano, que faz do jeito que é, mas agindo como um Deus que conta com o nosso esforço para alcançar os perdidos. Olha só como isso é um mistério, mas isso nos traz para um caminho de pregação, um caminho de atividade. E o 13 vai continuar falando, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele, Deus não deixa ninguém para fora. Deus não deixa ninguém de fora. Ninguém chegará no último dia e falar bem assim, mas eu professei o seu nome. Não. Aqueles que de fato tiveram o coração rendidos se converteram, e é por isso que a gente pode ter esperança nas pessoas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Vamos começar a ler de novo, porque esse texto ele é central, ele aponta ali agora uma escadinha, né? Olha só que interessante, meus irmãos.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O segredo desse texto é ler ao contrário. Vamos olhar aqui a dinâmica da obra missionária usando os seres humanos para cumprir essa salvação? Olha só que interessante. Se a gente olhar de trás para frente, nós temos aqui, como pregarão se não forem enviados? Então nós temos primeiro enviados. Enviados por quem? Por Deus, mas também pela igreja. Olha só que interessante a importância da obra missionária, meus irmãos. Paulo está demonstrando que Deus atua utilizando seres humanos, correto? Você entende por que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma junta de missões? Por que igrejas saudáveis como a Batista, e agora eu tenho que falar dos outros irmãos também que fazem um trabalho incrível, os assembleanos que às vezes evangelizam ali, setor do Nordeste, né? Porque é fundamental, é a missão da igreja. Muito além do ID, Paulo aqui está explicando como que isso se estrutura. Olha só que interessante. A igreja envia os missionários, e é por isso que, enviando os missionários, meus irmãos, a gente tem que começar a perceber que missão se faz com dinheiro, missão se faz com oração, missão se faz com assistência a quem está no campo, né? Muitos missionários, às vezes, padecem de... às vezes tem relatos, né, de igrejas que abandonam seus missionários. Olha só que terrível isso. Uma coisa não linka, uma coisa não quebra a outra. Se você não pode estar no campo hoje, é seu dever, pelo menos, estar numa igreja bíblica que, além de sustentar nas orações, mas também destina os teus dízimos, até mesmo as nossas ofertas voluntárias, para as missões. Porque quem está no campo precisa ser sustentado, assim como a igreja precisa do missionário. Uma coisa precisa da outra. E essa obra é a nossa missão. A gente está pregando aqui, a gente está fazendo uma missão. Está reforçando aqui a fé que você chegou ao nosso coração. Mas tem muitos povos não alcançados, como era o povo da Espanha que Paulo deseja alcançar, utilizando essa carta. Por isso que ele está falando para o povo de Roma: eu preciso que vocês levantem fundos, porque a igreja envia os missionários. Agora, o 14, vamos voltar. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, os missionários pregam. E como ouvirão? Então, os missionários pregam, as pessoas ouvem, os eleitos creem, e neste momento de crer, a gente lembra que crer não é só acreditar, mas crer é se render, eles invocam o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor não será preterido, não será afastado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia está garantindo isso. Então, se a gente sabe que Deus vai operar a salvação, é aí que a gente tem que ir com mais vontade ainda para o campo, de olhar, meu Jesus, é porque eu creio que tem predestinados e que tem eleitos lá na tribo de índio, é aí que eu tenho que ir mesmo, é aí que eu tenho que ir lá, porque esses povos estão perdidos, esses povos, sem que a pregação vá ao encontro dessas pessoas, não há salvação. É claro que sempre vai ter um exemplo ou outro, né, de uma salvação extraordinária. Tem casos assim, né? Relatos de, principalmente países muçulmanos, onde que a Bíblia não pode ser veiculada. A pessoa tem um sonho, né, com Cristo, mas todas essas experiências convidam essa pessoa, às vezes, a arriscar até a própria vida para procurar missionários, para procurar a obra de Deus naquele local, para poder sedimentar cada vez mais a fé. Quantas pessoas que, mesmo sem a pregação falada, aí vamos entrar no assunto que a gente estava falando, Marta, a pregação necessariamente falada, né? Aquela pessoa aceite a Jesus, mas tem várias pessoas que aceitaram a Jesus lendo um panfleto missionário, né? Quantas experiências dessas? Ou lendo a Bíblia, né? Tinha uma Bíblia jogada, a Bíblia da avó, aí o jovem pega aquela Bíblia e começa a ler, mas peraí, a Bíblia foi traduzida por quem?
A Bíblia é em grego. A igreja, ao decorrer da história, levantou os homens para estruturar essa obra missionária. Tradução de Bíblia é obra missionária. Enviar os nossos missionários é obra missionária. Mas também servir café no posto de saúde de Jardim Marilândia é obra missionária. E é por isso que foi muito bom fazer dessa forma e eu acho que a gente tem que continuar. Marta. Eu vou contar uma experiência aqui, que aconteceu esse mês. Eu tenho orado com meu filho lá de Londres, que é o Alexandre, que Deus mandasse uma visita lá, que acendesse aquela luz, porque ele já conhece a palavra. Eu sei que foi um desafio, diferente, mas eu queria que Deus me mandasse. Sabe o que aconteceu? O pastor de Linhares veio de lá de Belo Horizonte visitar ele e quando ele falou que tinha irmã Jaqueline, eu falei, eu vou Jaqueline, eu vou procurar o Lelé. Quando chegou lá, falou, o Lelé quase desmaiou. Impressionante, né? Então, quer dizer, foi um avivamento de Deus Sim. para acender aquela luzinha que já estava. Baixa. Aham. Eu penso assim, Mas, eu creio assim. e Marta, olha só que mover sobrenatural, e não precisa ter dúvida disso, porque eu sei dessa história também, conheço esse pastor. Mas o pastor não teve que ir lá, não teve que ter essa... As duas coisas estão caminhando juntas. É isso que nós precisamos compreender neste texto. E vamos continuar lendo. Agora a gente já caminha para o final. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, é muito nobre, é muito preciosa essa missão de pregar o Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A partir de agora, Paulo vai fechar o capítulo 10 falando sobre os judeus, mas antes a gente precisa fechar essa questão da pregação. Esse texto, ele nos amarra, ele nos escraviza com a questão da pregação do Evangelho. Embora o testemunho abra portas. Testemunho abre portas e eu sou testemunha disso. Quantas vezes eu no meu ambiente de serviço, na hora do almoço, eu sempre parava para ler a Bíblia. E aí vai uma dica, que vocês sigam se fizer sentido, né? Gente, no ambiente de serviço, ato público, tira esse negócio de aplicativo de Bíblia do celular, tá? É Bíblia, papel. Porque ele sabe que o livro preto é o livro sagrado. Então, quando eu estou com o livro preto aqui na mão, estou lendo, e as pessoas enxergam o testemunho de alguém que mudou, alguém que é diferente, várias vezes a pessoa começa perguntando, mas e isso aqui na Bíblia? Aí é o ponto que você começa a pregar. Tudo bem que você não precisa ser aquela pessoa inconveniente que já chega no ambiente, bom dia meus irmãos, vamos começar a abrir a palavra. Não, você está lá para trabalhar, né? Às vezes o pessoal passa do ponto, né? Mas o contrário também não pode acontecer. Não pode acontecer da gente achar que para não ser inconveniente, as pessoas não vão achar que eu sou crente. Gente, a gente não é cristão James Bond, não tem o 007? Que a pessoa, ela é como se fosse um espião secreto. Gente, a mensagem do Evangelho é uma mensagem pública, não é de mistério. A mensagem do Evangelho não é de uma religião que convida uma pessoa e fala bem assim, você tem que ir na minha igreja, porque lá vai ter um ritual de iniciação, lá vai ter, a gente vai ter que orar por você, para você ser iluminado. Não, a mensagem do Evangelho é para hoje. É Jesus Cristo salvou a sua vida e quer te salvar. E acabou. Mas aí como é que isso vai acontecer? Pela pregação, isso está claro, e o testemunho vai abrir portas. Então as coisas vão caminhando juntas. Essa obra da missão, né? E aí eu volto a dizer, a questão de servir o café lá, a gente estava com intenções missionárias, sim, né? A gente não estava lá só para alimentar o povo. E é claro, alimentar é muito importante. Tiago fala muito sobre isso. Obras são muito importantes. Mas nós tenhamos o ímpeto de ouvir as pessoas e nas portas que as pessoas vão abrir, a gente precisa pregar o Evangelho. A salvação vem pelo ouvir. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação
pela palavra de Cristo. E aí a gente amarra esse último ponto das missões, né? É a palavra de Cristo, hein, meus irmãos? Às vezes a gente está numa situação, né, que você vai evangelizar uma pessoa que pensa muito diferente de você. Vamos citar, por exemplo, as pessoas homoafetivas. Olha, existe um limite para você se relacionar com a sua mensagem. Se a pessoa, por exemplo, você está falando sobre o amor de Deus, Jesus é possível mudar a sua vida, Jesus mudou a minha vida, vem para cá. Mas o que acontece se a pessoa falar assim, tá, mas e aí? Essa minha prática, ela é pecado? Não mente para a pessoa não. Não mente não, porque não é o seu argumento. Não mente porque o que converte a pessoa é a palavra de Cristo. Nós estamos amarrados com isso aqui, tá? No dia que a gente começa a diluir a mensagem para poder buscar mais pessoas, que aí é aquilo que a gente estava falando do evangelho do coach, né? É aquela pessoa que ela quer excluir todas as dificuldades da nossa vida para colocar um Jesus Cristo que vai te dar o carro do ano, um Jesus Cristo que vai preencher todas as lacunas dos vazios existenciais, não, né, dessa vida. É o próprio Paulo que vai falar que nós vamos passar por tribulações. Então, às vezes a gente, para poder diluir e tornar a mensagem mais palatável, a gente tenta diluir essa mensagem para dar uma papinha na boca das pessoas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos manda. A palavra de Deus nos manda dar o caldo grosso que é da forma que é. Porque ela vai atingir o coração de quem desejar. Ponto. Se a gente é ferramenta, nós precisamos estarmos compromissados com a palavra de Deus. E agora, vamos falar sobre os judeus, que é o que Paulo vai arrematar. Eu vou ler. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Ele está falando aqui dos judeus, tá, meus irmãos? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ele está citando Salmos. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Presume-se, com certeza. Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Isso aqui ele está retomando o primeiro versículo, que ele fala que ele está muito triste, que os irmãos judeus dele está se perdendo mesmo sendo tão zelosos. Porque o problema de Israel não foi, e o problema de todo pecador não é a falta de conhecimento. Quem dera fosse assim, senão não teria estudado de universidade pecador, né? Mas é a rebeldia, é a ação ativa de negar a Deus. E Paulo ele vai trazendo alguns argumentos que humilham o judeu. Porque quando ele traz o salmo que a gente leu, no 18, né? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, ele está demonstrando o seguinte, Deus ele foi demonstrado na natureza, e você sabe disso, porque Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. O judeu sabe disso. Mas, eu vos porei em ciúme um povo que não é nação de gente insensata. Insensata no sentido seguinte, gente não estudada no sentido da lei de Deus. É como se Paulo falasse bem assim, judeu, pelo amor de Deus. Meu irmão judeu, pelo amor de Jesus. O povo que nunca leu a Bíblia estão se convertendo. Vocês que tiveram com a Bíblia na mão o tempo todo, vocês não deram crédito a essa mensagem. Sabe por que vocês não deram crédito à mensagem? Agora ele vai finalizar. Quanto a Israel, 21, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo ele finaliza dessa forma. A tristeza que Paulo sente no coração é que esse zelo de Israel é um zelo canalizado para as coisas erradas e não é por falta de conhecimento e enxergar Deus nas coisas, mas é uma rebelião ativa de que aquele Cristo que morreu na cruz era o Messias. Por isso que os judeus estavam se afastando. É Paulo quase que gritando para os irmãos judeus, meus irmãos,
Os povos que não tiveram a Bíblia, não tiveram acesso, estão encontrando a Jesus. O que está faltando para vocês? A verdade está aos seus olhos. E é isso que nós, trazendo para os nossos dias, já finalizando o nosso estudo, podemos trazer para as pessoas que já tiveram um encontro com Deus, que hoje estão afastadas, né? A gente ter esse coração nosso insatisfeito de ver esse irmão que um dia esteve aqui, fora dos caminhos do Senhor. A gente não pode se contentar com isso, porque a gente sabe que essa pessoa, ela teve todos os elementos para encontrar a salvação. E por que ela se desviou? Vamos orar, vamos buscar, vamos tentar ao máximo trazer essa pessoa. Por quê? Porque não é possível que um filho de pastor esteja mais desviado do que um imundo que nasceu numa família de viciado, entenda? É isso. É claro que é muito mais complexo, tá, meus irmãos? É muito mais complexo. Eu estou só dando um exemplo muito, muito específico. Mas eu não estou dizendo que as pessoas não têm escolhas também. Mas eu estou dizendo que a gente, enquanto cristãos que podemos orar por essas pessoas e podemos almejar que as pessoas encontrem salvação, até o último dia a gente vai orar acreditando que essa pessoa pode encontrar o caminho de volta. É só isso, né? Não é que a gente vai ter aqui um método perfeito de falar assim, todo filho de pastor tem que ser crente, ou toda pessoa que fez o catecismo. Não é isso. Mas é um sentido seguinte: se você teve a luz a vida toda, o que está faltando para você? Vamos orar mais vezes? Não, vou resgatar você. Vem para perto. Eu penso que esse texto está falando exatamente disso, quando Paulo, na insatisfação de olhar bem assim, judeu, vocês tiveram tudo, e vocês não olharam o óbvio que estava flagrante, que Jesus Cristo foi quem cumpriu todas as promessas desde Moisés e tornou possível a salvação e a reconciliação com Deus. Meus irmãos, algum complemento? Alguma pergunta, pastor? Salvação, ela é responsabilidade pessoal. Independente se é filho de pastor, filho de presbítero, filho de crente, ela é de responsabilidade pessoal. A Bíblia fala de Jesus pregar, como ouvirão se não há quem pregue, né? Como pregarão se não há quem vive? Ou como nós somos pés que nos boas novas. Então, a salvação é muito pessoal e de responsabilidade pessoal. Todos nós, desde que o pessoal fala assim, tem gente que nunca ouviu falar do Evangelho, mas o mundo que nós vivemos hoje, todos nós ouvimos, as pessoas ouviram o Evangelho através de um folheto, através de uma mensagem de televisão, uma mensagem de rádio, uma música. O homem ele é indesculpável diante de Deus. Então, até ele diz que não acredita em Deus, porque a própria natureza testifica sobre Deus. Então, a salvação é de responsabilidade pessoal. Né? O pai não vai levar a culpa do filho, nem o filho a culpa do pai. O pastor não vai levar a culpa do filho, nem o filho vai levar a culpa do pastor. Então, todos nós somos responsáveis diante de Deus. E aí a pregação tem que continuar. Nós temos que pregar o Evangelho. Quem dá o crescimento é Deus. Cada obra é o Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez pelo partir do pão aqui, por se alimentar da palavra. Ó Deus, essa mensagem, ela apresenta muitos pontos que vêm ao nosso coração, e eu te peço, ó Deus, que no decorrer dessa semana a gente possa estar refletindo em cada ponto que a gente conversou aqui hoje, a gente expôs a Tua palavra. Nos dê um coração que ama as missões, nos dê um coração que, mesmo compreendendo a graça de Deus, mesmo compreendendo a eleição incondicional, mas nos dê um coração que, meu Deus, não use isso como justificativa para não pregar. Pelo amor de Deus, troca o nosso coração que às vezes quer ser preguiçoso, quer confiar somente na graça, quer confiar que o Senhor vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada, mas é a palavra de Deus que manda eu fazer o que Ele está mandando, que é pregar, que é mandar missionários, estruturar missionários. Ó Deus, nos compele para ter amor aos perdidos, para ter amor às pessoas que um dia estiveram aqui na nossa casa,
para ter amor às pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, porque a fé vem pela pregação de Cristo. E nós precisamos confiar nisso, e confiando nisso, nós vamos chegar nessa semana e retomar o nosso compromisso público de que Jesus Cristo é o Senhor, que nos vai impulsionar para pregar cada vez mais, para ser luz, né, num mundo tão perdido, para que a gente encontre com aqueles pelos quais o Senhor escolheu antes da fundação do mundo e morreu naquela cruz. E isso nós pedimos e já glorificamos por tudo que nós temos, glorificamos por este domingo, glorificamos pela nossa família, glorificamos pela nossa igreja, e é o que te glorificamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.